há uma quinta dimensão além daquelas conhecida pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É o espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição, e se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume de seus conhecimentos. É a dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Eu sou Luciano Mendes e hoje estou aqui com o Guilherme Ferraz, beleza? com o Thiago Tengue E aí, pessoal, beleza? e com o nosso convidado especial, Rodolfo Stank. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, a participação neste Flying Cast. Vamos lá. Bom, para quem não conhece o Rodolfo, ele é jornalista, professor, doutor em tecnologia e sociedade pela UTFPR, pesquisador, escritor, ele é amante da cultura pop, principalmente do cinema e terror, tá certo? Certíssimo. Além do colunista do site Escotilha, ele é paizão da Valentina e da Carol. Filhas lindas. E foi meu orientador na minha faculdade, ele que abraçou meu projeto de TCC. E agora estamos aí como uma grande amizade, né, Rodolfo? E aí uma parceria de muitos projetos que ainda não se concretizaram. Então, Rodolfo, pra quem não te conhece, tem mais uma coisa que quer falar sobre você? Acho que você deu conta de tudo. Eu tenho uma coluna também no portal Escotilha. Toda quarta-feira eu escrevo sobre cinema de horror. E eu tenho um podcast também que se chama A Hora do Espanto, que é um podcast de recomendações de horror que é mensal. A gente comenta aí os filmes que a gente vê toda semana. Toda semana não, todo mês, sobre cinema de horror, assim. Então, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a zona crepuscular, que talvez não seja um termo tão familiar pra vocês. A menos que você tenha assistido o seriado criado por Rod Serling no final da década de 50. The Twilight Zone, ou no Brasil ficou conhecido como Além da Imaginação, foi responsável por trabalhar o imaginário de diversas crianças e adultos e até mesmo introduzi-los ao universo do terror. Eu acho que o nosso imaginário trabalha de diversas formas, né? A gente pode dizer desde criatividade, o medo, a felicidade. Eu acredito que o medo é o principal delas, né? Desde o medo do escuro, o medo de criaturas imaginárias, o medo de, igual nossos avós falam, comunista que come criancinha, e o vírus que foi criado pela China, que a gente tá passando pela pandemia, né? Então, Rodolfo, o que podemos falar sobre a zona crepuscular nos dias de hoje e o que seria a zona crepuscular pra quem não sabe? Tá, vamos lá. Esse é o tema do meu doutorado, como o Luciano comentou muito bem agora na abertura. Ele é também o tema do meu primeiro livro acadêmico, não didático, né? Ou seja, é um livro-ensaio que eu tô escrevendo aí agora, que deve sair no segundo semestre pela editora Estronho. Então, a zona crepuscular, de acordo com essa ideia maluca que eu tive enquanto estava pesquisando e procurando um jeito de discutir jornalismo e cinema de horror dentro da minha tese, da minha acadêmica, ele entra como um conceito teórico, né? Então, talvez o assunto fique meio pesado agora, desculpe aí pra galera não da área da academia, mas eu prometo que é rapidinho. Então, o que significa? Lá no seriado Além da Imaginação, na década de 50, o Rod Serling, ele criou um tipo de narrativa que era uma narrativa de ficção, que não era muito incomum já, pelo menos na literatura, e que era uma narrativa que pegava elementos da realidade, mas colocava elementos completamente fantasiosos nela. Então, ao invés de você colocar e situar uma narrativa de fantasia, por exemplo, num mundo completamente imaginado, você criava uma narrativa de ficção científica num mundo que fosse como o nosso, né? Eu lembro de ver um caso semelhante a esse naquele livro do Sean Hall, História dos Quadrinhos da Marvel, e que ele falava sobre como a Marvel se diferenciava drasticamente da DC, porque na hora de contar, sei lá, a história do Tocha Humana brigando com o Namor, você colocava esses personagens brigando em Nova York com cenários que as pessoas poderiam reconhecer. E acho que o Rod Serling faz muito bem isso também, ao trazer essas narrativas para cenários e situações que a gente podia reconhecer, né? Isso já acontecia no cinema, mas ele vai criar essas narrativas querendo discutir temas da sociedade, né? Então ele sofreu muito no início da vida e da carreira dele, tentando criar histórias sobre, sei lá, política americana. As emissoras de televisão censuravam ele quando ele ia criar esse tipo de história. E aí ele descobriu que se ele fizesse a mesma história, só que usando alienígenas no lugar, as pessoas deixavam ele falar sobre o que ele quisesse. Ele criou esse seriado, que era esse seriado onde as histórias se passavam num limiar entre o que é realidade e o que é ficção, que era um lugar que ele chamava de zona crepuscular. Então, zona crepuscular, acima de tudo, é um lugar, né? Ele é esse espaço intermediário entre a luz e a sombra, né? Entre a realidade e a ficção, entre aquilo que existe e aquilo que não existe. E aí eu lá,
tentando descobrir como lidar com... Porque o meu objeto de doutorado, originalmente, era a presença da narrativa fantástica no jornalismo, e ainda é, né? E aí eu precisava de um conceito para dizer como é que, sei lá, às vezes o jornalismo conta histórias do chupacabra, da mula sem cabeça, do diabo que, enfim, teve uma aparição, do monstro do Lago Ness, ou, sei lá, da mamadeira de piroca. Precisava pensar em alguma coisa assim, e como é que eu lido com isso? E eu tava assistindo Além da Imaginação, bem na época, eu tava maratonando tudo. E aí eu pensei, puxa, eu vou usar esse conceito, né? E aí eu achei um conceito, eu achei o nome muito forte, né? Zona crepuscular e tal. E aí resolvi usar essa discussão do Rod Serling, mas trazer ela como um conceito teórico mesmo, assim, além de pensar esse lugar narrativo que o Rod Serling ambientava suas tramas, né? Esse lugar que fica ali bem no limite entre a fantasia absurda, a loucura, a racionalidade e o nosso mundo, mas um lugar onde o jornalismo às vezes visita quando ele produz essas narrativas de invenção, né? Essas narrativas do fantástico. Então ele meio que me inspirei na ficção para criar minha própria tese, assim. Então ela nasceu mais ou menos dessa experiência. Eu queria saber mais desse caso, tipo, da mamadeira de piroca, assim, tipo, o que levou você a considerar esse caso? Tipo, o que fez ele ser tão destaque, assim? Porque geralmente quando o Luciano fala do teu projeto, assim, ele fala, tipo, da mamadeira também, assim. Na verdade, assim, eu analiso vários casos ao longo da minha tese, né? Tem dois em particular que são bem importantes, que um é a presença do chupacabra aqui na década de 90 no Brasil e a presença do bebê diabo na década de 70 em São Paulo. E aí, esses casos são bastante emblemáticos porque eles são casos em que você tinha relatos de pessoas dizendo que de fato viram os bichos e circulando aí pelas cidades. E no caso do chupacabra é ainda mais emblemático, porque você tinha os ataques dos animais, fotos dos animais atacados e tal. E aí você tinha toda essa narrativa jornalística contando, olha, esse caso é real, ele é muito... De fato tinha uma situação, uma circunstância estranha aqui, né? Então você de fato tem um alienígena, um bebê diabo pulando, e sempre daquele jeito meio pilantra do jornalismo, dizendo que está fazendo um relato da realidade, mas não necessariamente está fazendo, porque ele sempre diz, olha, eu estou dizendo o que as pessoas estão dizendo sobre esse caso, mas não necessariamente eu estou dizendo ele. E aí eu cheguei à conclusão no final da minha tese de que, na verdade, é um artifício de fake news, né? E aí, quando a gente para pensar fake news no Brasil hoje, a gente pensa num universo bastante complexo. De certa forma, a gente está vivendo num momento super cheio de fake news, né? E aí eu peguei esse emblema, essa história que se tornou um emblema da minha tese, que é da mamadeira de piroca, um pouco, para mostrar, olha, a gente está vivendo numa zona crepuscular hoje, né? Porque as redes sociais se tornaram um espaço de propagação de notícias que ficam aí no limiar entre a ficção e a realidade. Isso, né? Um sujeito pegou uma madeira de piroca, disse que ela foi distribuída, uma madeira, um bico de pênis e borracha na ponta, disse que aquilo era uma madeira entregue na frente das escolas municipais de São Paulo, quando o Haddad era candidato à presidência. Isso foi bem no início do segundo turno das eleições de 2018, né? Então você tava ali, o Haddad disputando com o Bolsonaro as narrativas. Disputando a eleição em si, né? E aí você tinha essa história que circula aí, enfim, com algum tipo de evidência, como se fosse realidade, as pessoas começam a compartilhar isso como se fosse verdade, e tem tanta gente compartilhando como se fosse verdade que as pessoas de fato começam a acreditar. E na verdade essa história veio de um lugar aí, né, que não é bem verdade, mas também, enfim, tem contornos e histórias. Enfim, a história é uma mentira, né? É uma fake news, mas ela circula pela sociedade como se tivesse sido verdadeira, e pra mim ela se ambienta nesse espaço aí, limite entre a realidade e a ficção, que é a zona crepuscular. Você acha que envolvendo também governo e tal, tem aquela história do Collor com a magia negra, né? Eu acho. Meu Deus, eu não conheço essa. Então, dizem que ele praticava rituais de magia negra, né? Junto com a esposa dele e tal, tipo, e que seria, tipo, talvez um dos motivos da causa de impeachment e tal. Aí tem essa dúvida, assim, que é verdade ou não. E isso você acha que poderia se passar por essa questão da zona crepuscular? É bem importante dizer que quando eu discuto isso, eu não coloco em pauta se essas histórias são verdadeiras ou não. Eu, em tese, já parto do princípio de que elas não são, mas o modo como elas circulam, às vezes, cria esse sentido de verdade. Eu não conheço a história do Collor em particular, mas a gente tem, por exemplo,
A história específica agora do caso Evandro, que eu acho que vocês devem conhecer aí, é do Projeto Humanos, que é talvez o podcast jornalístico, pelo menos narrativo de maior sucesso do Brasil, em que você tem uma história de magia negra bem forte, né? E na verdade é uma história que mexe com o imaginário fantástico brasileiro, que tem sacrifícios humanos para conseguir bens, e que acaba tendo repercussão bem complexa, né? Porque tem efeitos na vida das pessoas, então tem uma mentira que circula como se fosse uma verdade, e essa verdade tem impactos na vida de um monte de gente, alterando drasticamente a vida dessas pessoas e mudando o rumo e a forma como elas pensam, assim, né? E, enfim, até hoje a gente tá vendo essa discussão e é bem legal acompanhar o podcast justamente porque ele tem esse tipo de impacto, né? E eu acho que tem um pouco a ver com isso, porque para que serve essa minha ideia, né? Ela serve pra gente poder conceituar e entender, ou pelo menos propor uma maneira de entender como é que a gente pode discutir essa ideia da fake news, né? Porque uma das coisas que a gente discute é que não dá só pra você dizer que é verdade ou não é. Você não pode desconstruir uma fake news tão facilmente quando ela já tá embrenhada no imaginário popular, assim, porque as pessoas talvez tenham um pouco de dificuldade. A maneira mais fácil seria dizer, olha, cara, isso aí é mentira. Né? Mas aí você começa a levantar vários questionamentos. Mas o que é mentira? Ah, mas se você acredita em algo, aquilo deixa de ser verdade, né? Por mais que o fato não tenha uma materialidade. Então a zona crepuscular é uma maneira da gente dizer, olha, isso veio de um lugar que é imaginário, em que a pessoa criou aquilo, em que a ficção interagiu com a realidade ali, e ela trouxe de lá. Entende? Aí você não precisa discutir necessariamente se aquilo é verdade ou mentira, mas dizer, olha, isso aqui não faz parte do mundo que a gente vive. Veio de algum lugar ali limítrofe, de alguma interação, de alguma adaptação da realidade que as pessoas fizeram, que não necessariamente faz parte do universo onde a gente está agora, assim. Vou completar aqui que eu tava vendo aqui que quem denunciou, em teoria, a prática de ritual de magia negra foi a própria Rosane Collor, né, a esposa do Collor. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. É, tipo, parece que ele envolvia outros... pessoal do gabinete dele junto, né, e tal. Fascinante. Você acha que, tipo, não só a fake news, mas a relação com você falou da zona crepuscular, do imaginário tomando conta da vida das pessoas, indo pro jornal, hoje em dia indo pro WhatsApp, ela tem como principal sentimento o medo? Porque a gente fala, por exemplo, fala de magia negra, é medo de bruxaria. A gente fala do bebê diabo, é o medo da presença do diabo, o medo católico. A gente fala de... bruxaria, magia negra é medo e é preconceito religioso fortemente demarcado, né? Mas, tipo, eu não digo só na questão da bruxaria, mas digo na questão do contexto em geral, né? Igual você falou do chupacabra, da mamadeira de piroca. Parece que todos estão envolvendo um medo e até mesmo coisas mais simples. Por exemplo, quando a gente fala nas eleições, porque fulano roubou tantas coisas. Parece que ainda tem uma questão que envolve o sentimento, além do preconceito que você comentou, né? Agora que o Luciano falou, me vem na cabeça uma coisa que eu lembrei que, falando em medo, nessas coisas que circulam nas redes sociais, essas coisas, é que são os desafios, né? A gente passou por uns desafios, por exemplo, daquela baleia azul, né? Que tem um tempo, da boneca Momo, e também tem o mais recente também, né? Que eu não sei se vocês ouviram falar daquele... Homem Pateta. O Homem Pateta. Então, eu acho que ele tem totalmente a ver com esse zona crepuscular, não é? Seria... Porque esse Homem Pateta, ele é apenas um personagem fictício, né? Eu acho que ele, se eu não me engano, ele tava circulando em 2017 no México, e ele era usado como para assustar crianças, assim, sabe? Sabe quando seus pais, ou não sei, quando você era pequeno, usavam algum personagem, assim, pra... se você fazer aquilo, tal coisa vai te pegar. Era usado mais ou menos para isso. E hoje em dia, ele já é usado, assim, mas pode ser que quase... É bem perigoso, né? Porque ele dissemina nas redes sociais, mas ele afeta bastante as crianças, né? Porque é fácil qualquer criança, assim, acessar a internet, principalmente o Facebook, e se você precisar no Facebook, assim, sobre esse tal personagem, que é o Jonathan Galindo, que é esse Homem Pateta, você vê, tipo, vários, milhares, centenas de perfis, assim, com esse mesmo nome, né? As pessoas fazem, assim, apenas de... Não sei, por que as pessoas, assim, criariam os perfis, assim, só pra tentar assustar as crianças, alguma coisa assim, né? Que eles fazem, tipo, algum desafio, assim, pra criança, e a criança tem um medo, né? Se eu não fazer isso, ela vai me pegar de noite, alguma coisa assim, né? Comunista come criancinha. Sim, na verdade tá materializando, é muito maluco, né? Porque um boato desse, que provavelmente começa aí como uma histeria coletiva, começa a ganhar corpo e evidência, né? Porque as pessoas começam a ler sobre isso, e automaticamente você encontra... A internet é um lugar muito maluco e muito perigoso, assim. Automaticamente você começa a encontrar
gente que tá disposta a fazer essa conta aí. Homem Pateta, e ela não tem rosto, ela não tem cara, porque todo mundo pode criar uma conta diferente, porque ela é uma ideia. E aí, tipo, você já materializou esse troço que na verdade é uma invenção. Isso tem tudo a ver com a minha tese, com essa ideia de zona crepuscular aí, do meu conceito, porque é como se, enfim, você trouxesse uma ideia que nasceu da ficção e de repente ela já é real, assim, porque ela tá com impactos no nosso universo de verdade. Eu lembro de um episódio, porque na verdade isso volto ao seriado, né? Eu lembro de um episódio da Zona Crepuscular que é exatamente isso, assim, é um voo, eu não sei se vocês são muito familiarizados, assim, o nome eu acho que é A Odisseia do Voo 33. Eu devo ter contado. Eu sei, eu assisti esse. Falando nisso, tá na Amazon, né, a série, né, no Prime. Não, é outro, mas esse aí pode ser também, né, mas o Odisseia do Voo 33 é sobre um avião que viaja no tempo, é diferente desse Da nova versão? Esse Pesadelo nas Alturas, não é. Da nova versão, eu gosto um pouco menos, mas eu gosto da nova versão, essa da Amazon Prime. Mas é da série clássica mesmo. É assim, é um avião que decola e eles começam a viajar, e daí o avião tenta pousar, o avião 33, e tenta pousar e ele descobre que, tipo, o aeroporto não tá ali. Mas tem uns cowboys ali onde tá o aeroporto, porque eles voltaram no século XIX. Daí ele sobe, aí ele desce de novo e tem uns dinossauros, assim. Cada vez que o voo tenta descer, tem alguma coisa diferente na cidade. Acho que é Nova York, não sei direito qual que é a cidade. E aí o que acontece no texto do Rod Serling? O Rod Serling diz, olha, esse avião tá passando a zona crepuscular. Então ele entrou no voo. Se você olhar pro texto do Rod Serling, é mais ou menos assim no final. Se você olhar pra cima um dia na tua casa, ser espectador, e você vê esse avião passando, não se preocupe, eles estão tentando chegar em casa, porque eles estão perdidos no tempo, assim, e ainda não se encontraram. Então, na verdade, a narrativa, ela elabora esse lugar como um lugar de passagem, onde a gente passa e sai, tipo, tem uma experiência com o fantástico, mas volta pro mundo real, assim. Em particular, esse episódio do Pesadelo nas Alturas, que eu acho que é uma das minhas narrativas favoritas de ficção da história, não do remake, do original, é sobre um cara que tem medo de voar, ele entra no voo, o voo entra nessa zona crepuscular, né, na Twilight Zone, e enquanto ele tá no voo, ele tá olhando um monstro na janela, e ele vai ficando desesperado, porque ele não consegue fazer com que ninguém veja, porque talvez só ele esteja nessa viagem, só que quando o avião desce, as pessoas começam a levar ele pro hospital, porque ele quase derruba o avião tentando matar o monstro, a gente vê a fuselagem do avião toda rompida, ou seja, deixou alguma prova material ali de que de fato ele passou. Então o que acontece com a gente, na verdade, com esse caso do Jonathan Galindo aí, o Homem Pateta? Alguém deve ter passado por uma viagem, assim, às vezes, lá que tipo de viagem pode ser, né? Mas pode ser até uma viagem alucinógena, assim, com o uso de estimulantes como, sei lá, o álcool ou algum outro tipo de droga mais ilícita. Aí ele criou uma conta, se maquiou de um jeito louco que ameaçou alguém. E começou a sair essa história. Eu ameacei alguém. Então, dessa viagem maluca, começa a nascer um monte de outros casos que resultam aí, sei lá, num monte de situação real, que é essa história se espalhando loucamente, assim. Eu acho que isso já é uma ideia de como o conceito ele serve a entender esse fenômeno, né, da história toda, muito maluca e muito perturbadora, né, de um cara vestido de pateta que tenta matar criança. É que, tipo, às vezes, né, a gente pode até falar, tipo, de solução de alguém ver e espalhar isso, né? Então, eu acho que a gente pode citar até dois casos, assim. Por exemplo, o Gosto comentou na tua tese fala sobre o chupacabra. Alguém viu o bicho morto e começou a espalhar que era um alienígena comendo, certo? E isso gerou medo no pessoal, sei lá, da região e espalhou pelo mundo todo. Tipo, parece que é da América Central, que espalhou pra América do Norte, veio pro Brasil e tudo mais. E nesse caso, não sei se nome pateta e coisa assim, às vezes aquelas fantasias mal feitas, a galera tira uma foto e cria uma história por cima e se espalha muito rápido, né? Às vezes o cara nem tem intenção de fazer isso e isso pipoca a internet de outra maneira, né? O engraçado é que no caso do chupa-cabra, se espalhava, mas não tem como, sabe, comprovar assim, beleza, o cara me falou, mas tá certo, não tem como eu procurar a verdade, né? Mas no caso do Homem Pateta, se você der uma pesquisada em qualquer lugar, no Google, você acha assim, sabe? Que... Tem um caso antes do Homem Pateta que aconteceu. Aí acho que já dá pra ver uma influência diferente, assim, né? Que foi na época do lançamento do filme do It, né? Que começou a surgir palhaço nas ruas, assim, tipo. Eu acho que dá pra ver essa influência do mundo, vamos dizer, fantasioso, que o Rodolfo disse, no mundo real, assim, né? Que o pessoal começou a se fantasiar de palhaço, até tinha, tipo. Aconteceu aqui no Brasil também, alguns
casos, né? Pro cara ter feito no Brasil, o cara tinha que ter coragem mesmo. Essa história do aparecimento de palhaço, em vários lugares as pessoas dirigiam de noite e filmavam o palhaço. A gente não tem a menor ideia da condição que esses vídeos foram produzidos, né? A gente só sabe como eles foram significados depois, como se fosse um fenômeno estranho. Mas nada impede que alguém tenha planejado gravar vários desses vídeos e, enfim, estou todos juntos na rede e eles criaram um sentido de como se fosse verdade, assim. Mas é muito fortemente influenciado pelo nosso imaginário, né? Essa ideia do palhaço assassino, uma ideia de imaginário muito mais forte e, enfim, subverteu a imagem do palhaço, assim. Eu tava analisando o caso específico do Chupacabra, ele é bem legal, porque ele vem num momento, nos anos 90, vocês acho que nasceram nos anos 90, então talvez tenham pouca memória disso, mas era uma espécie de frenesi que a gente tava com invasões alienígenas, assim, né? A gente tava passando por uma nova década de 40, 50, assim, que as pessoas só se falavam de ET, assim, você tinha o ET de Varginha aqui no Brasil, mas você tinha um monte de caso de aparição de OVNI e o cinema pipocando histórias de alienígenas, né? Tem Contato nessa época que sai, que é um filme com a Jodie Foster. Você tem o quarto filme do Alien, que é A Ressurreição, sai em 1997. O caso do Chupacabra, ele é de 1997, né? Você tem aí o MIB, Homens de Preto, Independence Day, um filme chamado A Experiência, que é sobre alienígenas também. Então, tipo, você tem um monte, tem aquele filme com o Charlie Sheen, que eu acho que se chama Contato também, que é sobre ETs. Então você tem um monte de filme de alienígena que estimula o nosso imaginário a ficar vendo essas coisas, né? Um monte de filme de palhaço estimula a gente ver os palhaços andando pela rede, né? E aí, mais ou menos a mesma situação. Eu tenho um exemplo aqui que até é interessante, assim, que envolve mais a área de marketing e tal, que em 2015 teve um doutor que se chama, começou a se apelidar de Dr. Frankenstein, que é o Sérgio Canavero, né, um italiano, que foi no TED falar sobre uma possibilidade, tem até o vídeo do TED, e embaixo tá escrito assim que o TED não se responsabiliza pelo conteúdo, assim, porque eles não sabiam direito o que o cara é, assim, ele foi, porque era uma organização não do TED, mas do parceiro do TED, né, falando que era, uma palestra do TED. E daí, nessa palestra que ele dá, ele fala do transplante de cabeça, né? Aí o pessoal ficou como assim? Possibilidade de transplante de cabeça, né? Aí, o que acontece? Acho que foi 2014 a palestra dele, 2015 lançou o jogo Metal Gear 5, né? E no início do Metal Gear 5, você, tá no hospital, em Chipre, que é onde o doutor faz os estudos dele e tal, e ele aparece no jogo. E essa coisa de cirurgia e tal, envolve ele, sabe? Então o pessoal meio que questiona se foi uma jogada de marketing, assim, causar essa estranheza pro pessoal chamar atenção pro doutor, de repente ele tá no jogo. Até o próprio Kojima brinca, assim, mais ou menos nos posts, sobre, perder a cabeça, tirar a cabeça. Eu achei bem estranho e interessante, assim, sabe? Esse uso, assim, pro marketing, assim. Engraçado. Sim, é muito, se você for pesquisar, ninguém tem certeza, assim, se foi marketing mesmo ou o que aconteceu, assim, que foi meio estranho, assim. O que eu queria perguntar pro Rodolfo é, na minha percepção, né, eu vejo isso muito sendo utilizado por igrejas, assim, igrejas evangélicas principalmente, só pra polemizar o assunto, né, igrejas evangélicas, e acho que até o próprio João de Deus acabou utilizando muito desse negócio da zona crepuscular, não sei se você concorda, assim, pra atrair seguidores, pra fazer aquelas compras de objetos que vão salvar a vida da pessoa. Você acha que eles fazem o uso desse negócio da zona crepuscular? Não necessariamente da zona crepuscular, né? Porque, enfim, eles... Esse é um conceito que eu inventei por enquanto, né? Vamos ver se pega. Mas eles usam muito do imaginário, né? E é um imaginário que... O imaginário religioso, ele é muito fantástico, né? Então, quando fala de pecado, de inferno, de fim de mundo, tudo isso um pouco passa por essa ideia. Até o Luciano tinha perguntado do medo, eu acabei não respondendo. Mas ele passa um pouco pela ideia do medo, né? Então, você tem... Medo é ferramenta de controle social. Então, quando você diz, olha, se você não fizer isso, não agir de acordo com esses preceitos religiosos, e não são todas as religiões que fazem isso, não, de forma alguma, são todos os padres e líderes religiosos e pastores, enfim, que fazem esse tipo de recurso, porque, enfim, religiões são modernas também e sabem dialogar bem com o seu público. Mas é fato que muitas usam dessa ideia e dessa estrutura
cultura do medo e desse imaginário aí para você fazer essa esfera de controle social, né? Então, se você não se comportar de determinada maneira, você vai pro inferno ou pro céu. Ou se você não fizer determinado tipo de comportamento, você não vai se curar espiritualmente, né? No caso aí do exemplo do João de Deus. Mas eu acho que essa ideia... Aí depende de como você encara a religião, né? Se você encara a religião de uma maneira, da perspectiva da fé, eu acho que esse debate ele perde um pouco, ele se dilui um pouco, né? Se você encara como um tipo de construção narrativa, aí eu acho que ele é muito, muito próximo dessa discussão toda que a gente está tendo sobre Zona Crepuscular. E às vezes ele se mistura, né? O debate da ficção com o debate da narração. Por exemplo, essa ideia de você ver aparições de demônio. Aqui em Curitiba a gente tinha uma discoteca, eu não me lembro o nome, mas ela ficava no Auer, que supostamente apareceu o diabo. E as pessoas contavam dessa história de na discoteca aparecido o diabo. Nossa, apareceu o diabo aqui na... Eu não lembro o nome, é uma discoteca que fica no Auer bem famosa. Mas aí apareceu o diabo e tal. Então, quando você conta essa história, você conta como se fosse um lugar de pecadores e tal. Ela tem uma narrativa religiosa, mas ela é uma narrativa fantástica também, né? Porque você fica imaginando o diabo aparecendo com chamas e labaredas no meio de um, sei lá, de um DJ tocando, assim, porque o lugar é de uma forma meio de inferninho, assim. Então você fica com esse limite, assim, né? Será que isso é fantástico? Será que é só um imaginário religioso? E de qualquer forma, parece que é uma história que aconteceu aí dentro de um lugar esquisito que não é bem o nosso, mas tem um monte de gente que vive com a gente, que deve ter visto. Então fica nessa zona, nesse limiar entre a realidade e a ficção, que a gente chama de zona crepuscular, pelo menos a minha tese eu chamo. Eu queria perguntar também, essa questão de, tipo, fazer parte do fantasioso e tal, fica mais forte quando a troca dessa informação ela é feita pela forma oral, né? Não sei se por escrito acontece, tipo, por onde mais ou menos essas coisas se transmitem, assim, é mais pelo oral, mais pelo escrito, ou há um equilíbrio, assim, você sabe dizer isso? Aproveitando a pergunta do Gui, isso é legal também, porque eu acho que o Rodolfo fala sobre isso na tese dele, né, da Zona Crepuscular, ele comenta sobre como passa do imaginário através do tempo, né? Eu tenho um livro que se chama Esquecidos por Deus, que é de uma pesquisadora brasileira chamada Mari Del Priori. Tô viajando aqui para poder responder, vocês me retornem aí se eu viajar demais, como eu faço nas minhas aulas às vezes. Mas a Mari Del Priori vai dizer que durante o período de navegações aí no século XV, um pouco mais, 14, 15, 16, você tinha um monte de história de criaturas marinhas sendo avistadas por quase todos os navegadores, quase todas as pessoas que vinham do mar. Mas as histórias que pegavam de verdade, ou seja, as histórias que as pessoas ouviam, confiavam, eram as histórias dos capitães que tinham ação. Ou seja, as pessoas respeitadas, serem pessoas confiáveis, que eram as histórias que entrar no imaginário popular, porque todo o resto você ouvia dizer, esse cara aí sempre foi um contador de lorota e agora tá querendo contar sobre essas histórias. Então você tinha lá os relatos dos viajantes, você tinha gente que coletava informação dos viajantes para construir bestiários, né, que na verdade eram livros de relatos de viajantes com animais e tal. Então você tinha, e alguns bem fantásticos, né, mas você tinha todo esse imaginário povoado pelas pessoas, pelas figuras de confiança. O que acontece quando inventam um negócio chamado jornalismo? Na verdade, não quando inventam, mas quando eles popularizam de verdade. Essas histórias vão parar no jornal, e o jornal é um lugar onde as pessoas leem informações de confiança. E ao ler essas informações de confiança, às vezes vai ter uma informação lá que não é, né? Então, nós temos um dos primeiros casos de hoax, assim, de notícias falsas construídas por um jornal chamado The Sun. Era sobre homens morcegos que viviam na Lua. E era um cara que inventou essa história, assim, do nada, porque as pessoas estavam falando muito do céu e do finalzinho do século XIX, tinha passagem do cometa Halley, e aí, sei lá, em Nova York, particularmente, que era onde ficava esse jornal, as pessoas só falavam disso. E aí ele inventou que tinha uma raça de homens que moravam na Lua e não sei o quê. E aí, tipo, o jornal, que era o The Sun, era um jornal confiável, que falava do cara que morreu na esquina, que você viu o corpo quando o cara morreu na esquina. Porque você passou por aquela esquina, você viu o acidente, e aí ele, de repente, tá contando uma história dessas, assim, sobre o homem morcego na Lua. Você acredita? Porque aquela é uma fonte de informação supostamente confiável. A história era mentira. É mais ou menos o que acontece hoje com o grupo de WhatsApp, né? Você tem lá o grupo de WhatsApp, você tem o tio, que a vida inteira foi um cara que cuidou da família, que protegeu a família, que te ensinou a andar
de bicicleta, que é um cara que sempre recebeu muito bem a galera, que sempre contou histórias muito legais e que te ensinou a ver o mundo, de repente tá compartilhando uma notícia falsa sobre o governo Bolsonaro, assim. E você olha aquela notícia, como é um cara de confiança, que você sempre confiou, você lê aquela notícia com alguma veracidade, né? O que acontece nas fake news hoje, que tem um pouco mais de dramaticidade, é que as pessoas foram atrás de informações que elas gostam, não informações que só de pessoas de confiança, né? Então você some informações um pouco sobre perspectiva torcida, assim. Então se essa informação fala uma coisa que eu gosto, eu vou consumir essa informação. Senão eu vou dizer, essa informação é fake news. Aí você vira uma coisa meio fla-flu, né? O consumo de informação. Mas respondendo a pergunta aí do Guilherme, eu acho que ela vai para vários lugares, assim. Eu acho que isso depende muito mais da fonte de informação e da confiança do que da forma como ela é passada, assim. Isso tem a ver com a questão midiática, né? O meu afilhado, que é o filho da minha prima, ele tinha há uns 5 anos, ele veio me dizer que morcego morria com cruz, porque ele tinha visto isso num desenho animado, porque ele ainda não sabia diferenciar o que era a informação que ele via num desenho animado, era verdadeira ou falsa, entende? Ele deve ter visto um vampiro e, enfim, ele pensou que era um morcego e entendeu errado, porque ele não sabe diferenciar o que é informação e o que é fantasia no mundo dele naquela época. Já faz uns 3 anos. E uma coisa que eu acho que o Guilherme e o Luciano sabem muito bem, que em 2009, na época que a gente tava no ensino fundamental, a gente ouvia dizer umas coisas sobre tal corredor lá, que tinha, lembra? Que tinha uma tal feira que morreu lá e que se você cavucasse a parede, você vê um cabelo que ela tava enterrada no... Cara, e isso durou, tipo, até o terceirão, assim, você escutava isso. E não duvido que até hoje em dia as pessoas ainda falem sobre isso, sabe, lá. E não sei como que isso chegou em mim, sabe? Do nada, assim, eu soube. Eu nem sei quem me contou isso. A gente estudou em colégio de padre e do lado tinha um convento, né? E tinha uma área que era do convento que virou escola. É isso, né, Gui? Ali onde é esse corredor, como ali, tipo, do lado é o convento, esse corredor é como se fosse o corredor que dava pra enfermaria ali. E daí, por isso que tem essa história da freira. Aí falam que várias freiras morriam ali. E uma delas, ela morreu e ficou meio que amaldiçoou o colégio, né? Aí eu acho que sei como chegou no Thiago, porque foi assim. O pessoal contava essa história do corredor da feira, não sei o quê. À noite lá, eu vi a feira passando. E aí a gente foi estudar a gente mudou de sala. E a gente era a única turma que ficava nesse corredor, assim. Aí você tava amaldiçoado ali, né? E eu, com a minha genialidade, eu tava brincando com um compasso e furei a parede da escola. A parede era feita de gesso. Só que dentro do... Foi você que fez isso? Foi eu que furei. Aí dentro do gesso tinha aqueles espuma de... Fibra de vidro. Fibra de vidro, pra ser acústica. E uma das professoras falou que era o cabelo da feira que tava morta. Que é o fibra de vidro cura branco, assim, né? Mas o interessante nesse caso é que, assim, tem toda essa história e o corredor, ele aparenta ser, tipo, ele é um corredor escuro, porque ele não tem janela. Ele é meio assustador. E a entrada é uma grade, né? Tipo, não é uma porta, assim, a entrada dele tem uma grade. E dava, tipo, interessante. Teve uma vez que eu entrei nesse corredor, porque esse corredor, e tem essa outra coisa, né, também, porque dependendo da série que você tava, você não poderia passar por aquele corredor, né? Então, por exemplo... Aquele corredor não dava em nada, cara. Ali você ia pra morrer, sei lá, cara. Não dava... Então, tipo, dependendo da série que você tava no colégio, você não poderia atravessar aquele corredor. Por exemplo, 5ª, 4ª série não podem. Daí já cria essa mística em volta também. E ele dava... Acho que uma das portas desse corredor dava pra trás do teatro ali. E teve uma vez que eu passei e a gente ficou, tipo, é uma portinha que do teatro é uma porta, daí tinha uma janelinha de vidro na porta, né? Aí teve uma vez que a gente passou, a gente olhando assim, o piano tocando assim, só que cadê a pessoa tocando piano, sabe? E, tipo, daí passa, né, essas coisas para as outras pessoas e eu acho que acaba sendo construído. E quando vocês passam por esse lugar, porque eu também tenho lá minhas experiências sobrenaturais, assim. O que é isso, né, sobrenatural, se não é uma experiência, passagem por um lugar onde a gente tem umas coisas que a gente não consegue explicar, onde acontecem umas coisas que parecem coisa de filme, coisa de fantasia, assim. Então, é um pouco dessa ideia que vem essa apropriação que o Rod Serling escreve, depois eu vou roubar pra minha tese, né? Muito legal essas histórias. É uma coisa que me marcou muito, assim, porque, tipo, toda vez que eu passava naquele corredor, me lembrava, assim, putz, freira, daí me lembra até hoje em dia, assim. Eu acho que um ponto importante a ressaltar aí, quando o Rodolfo falou
da parte do jornal, dos navegadores, eu acho que essas passagens de informação envolvem muito o capital social, né? O capital social que você considera, por exemplo, uma pessoa que você acha que é um profissional e passa essa mensagem, e junto com ela já vem esse negócio do capital social, né? Da valorização da pessoa, valorização da informação através da pessoa que está emitindo a mensagem, né? Eu queria saber, na opinião do Rodolfo, agora um pouco mais como professor, se essa questão dessa passagem dessa informação mais fantasiosa pro meio comum e ela se tornar uma notícia que pode ser aceita assim como verdade, tem relação com a nossa falta, pelo menos aqui no Brasil, acho que em outros países também está acontecendo isso, na nossa falta de valorizar talvez o debate, a crítica, sabe? Essa discussão mais crítica, assim, de debater sobre assunto, assim. A pessoa, eu vejo que também, como você comentou, nesse negócio do Fla-Flu, as redes sociais acabaram fazendo isso por causa dos algoritmos, né? Porque, por exemplo, o que eu vejo na minha rede social é diferente do que o Luciano vê, que o Thiago vê, que o Rodolfo vê, então eu vejo o que eu gosto, basicamente, tipo, 70% do meu tempo, que, por exemplo, o que a maioria ocupa ali de Facebook e tal, quando dá um intervalinho vai ver a rede social, e por ser algo que eu gosto, passa mais fácil no nosso filtro, né, eu acho crítico, né, e pode acabar prejudicando esse debate. Não sei, o que você acha sobre isso, Rodolfo? Olha, é muito complexo, né? A gente já tem um problema de discutir, de dificuldade de fazer debates densos no nosso dia a dia, assim. Você tá correndo e você tem dificuldade de, enfim, o tempo todo, dificuldade de parar para discutir um tema longamente, como se seria indicado você pudesse no cenário político. O que tá acontecendo no cenário político com relação à prevenção à Covid-19 no Brasil? Então, esse é um debate extenso, longo, cheio de evidências. Se você tem lá um apoiador muito fanático do Bolsonaro, vai dizer que não tá acontecendo nada e que tem remédio e que as pessoas não estão tomando remédio, né? Que é cloroquina. Então, você joga o debate meio que na fala por uma questão da organização social, né, porque a gente tem isso, mas tipo um pouco também por causa desse fanatismo. O que acontece quando a gente vai para o lugar preferencial de discussão dessas questões, que hoje é a mídia? Você tem menos tempo ainda. Então você tem ali, por uma matéria televisiva, para um programa de televisão discutir isso apropriadamente, você tem lá meia hora. Pensar num programa de televisão, num tema para discutir isso. A Globo News deve falar um pouco mais sobre isso, porque eles ficam discutindo isso o dia inteiro. Mas, por exemplo, um programa de televisão numa emissora aberta vai ter no máximo meia hora para discutir isso no Debate com Bial ou CBN Debate, um programa nesse sentido. Uma emissora grande, não necessariamente só televisiva, pode ser de rádio também. Então, meia hora para se discutir uma questão como essa, para você entender todos os pontos, talvez não seja suficiente. Bom, é melhor do que uma matéria televisiva ou uma matéria de rádio que tem 3 minutos e meio, que já é considerado uma matéria bem grande para um telejornal que tem lá 1h30 para discutir todos os assuntos que acontecem no mundo. Só que quando a gente sai dessa plataforma de mídia e vai para as redes sociais, tem 140 caracteres para se discutir uma coisa que talvez levasse um ensaio de 4, 5 páginas, né? Agora 280 caracteres. Então você tem 280 caracteres para fazer isso no Twitter. No Facebook você escreve lá um texto um pouco maior, as pessoas já te chamam de textão. E aí, tipo, é mais do que isso, né? Porque essas redes sociais, elas são organizadas em um algoritmo que quando você curte uma coisa, ele é feito, e durante muito tempo o Facebook especialmente foi feito isso, que o discurso de ódio pegasse, porque ele gera mais engajamento. Então o discurso de ódio ele vai se propagando, as opiniões superficiais elas vão ficando, as pessoas vão achando que entendem o mundo a partir dos 280 caracteres, e aí elas emitem outros 280 caracteres que não é muito difícil, que tem outro tipo de opinião, e aí coisas que são profundas e difíceis de ser entendidas viram esse universo raso de opiniões rasas que ninguém consegue passar uma mensagem de maneira adequada. Entendi. Essas gerações novas, né, a gente tá vendo a questão da rapidez, né, de contato com a tecnologia, aí que passa pra rapidez de interpretação e acaba, acho que ficando muito simples, né, o debate, e às vezes a pessoa apenas lê uma manchete, não abre pra ler, e acho que seria, sei lá, interessante se cada um reservasse um tempo, tipo, logo que acorda, vê a notícia, abre, dá uma lida, vê o pessoal comentando, claro que vai ter, sei lá, 80% dos comentários vai ser aqueles comentários rasos, assim, né, meio que procurar outros pontos de vista, né? Que é isso que faz pelo menos na minha opinião, como estudante de comunicação na época, né? E formado em publicidade agora, que isso que faz o bom jornalismo, né? Você vê as diversas fontes, porque por isso que há vários jornais também, né? Ver essas diversas fontes, comparar elas e tirar sua própria conclusão, porque o jornal ele apenas passa informação, né? Mas o conhecimento é você que fabrica, né? O problema é que a maioria das
fonte do pessoal, né, é Facebook, WhatsApp, né? Sim, eu totalmente, justamente é por isso que o Rodolfo falou, né? É um mundo muito mais apressado, né? É imediatista, né? Atualmente, né? Então. Também tem um grande problema, né? Que Facebook, Twitter, essas coisas, pode ser com um bot, alguma coisa, eles conseguem dar uma filtrada melhor, né? Sobre essas coisas, fake news, essas coisas. Por exemplo, esse que a gente falou anteriormente sobre o Homem Pateta do Jonathan Galindo. Isso. Então, eles podiam fazer uma coisa, por exemplo, sei lá, você não pudesse criar uma conta sobre esse nome, sabe? Essas coisas. Então, não sei se é interesse, assim, dessas plataformas tentar meio que censurar essas coisas, sabe? Você falou que queria falar um pouco mais sobre sua tese, sobre o que você quer falar? Eu acho que é complexo a gente pensar isso. Eu acho que a gente está discutindo ela conforme a gente está avançando, assim. Enfim, ela fala muito sobre essas questões e ela é uma tese aberta, né? O Luciano estava na minha banca, mas uma das coisas que eu levei um pouco de pau de alguns dos avaliadores era porque ela era aberta demais em alguns aspectos, né? Ela era um conceito que a gente vai discutindo e as pessoas vão extraindo dela outras ideias, assim. Me inspirei muito no Cultura da Convergência, do Jenkins, para escrever, que é um livro que pega uma ideia e vai analisando alguns casos, assim, e que é um livro profundamente influente, assim. Só que ele fala de um outro lugar e com outros interesses do que os meus, né? Mas o meu conceito, por exemplo, eu tava pensando em discutir ele agora, tô escrevendo o capítulo final do livro. Enfim, pega elementos da tese, dá uma adaptada, mas o capítulo final dele é como o cinema e outras narrativas também podem se apropriar, não só as narrativas do real podem se apropriar da ficção, mas como as narrativas da ficção se apropriam do real, assim. Então, sei lá, é o uso do Ronald Reagan como referência em De Volta para o Futuro, que é um elemento que aproxima a narrativa do mundo em que a gente vive, né? Porque a gente vê lá uma citação ao presidente de verdade, é uma ironia do tempo, a gente consegue se identificar, né? Que o Marty McFly chega no de 1985, e aí o Doc pergunta pra ele, quem que é o presidente? Daí ele diz Ronald Reagan, e aí o Doc diz, o Ronald Reagan, o ator, né? Tipo, então esse é uma referência ao mundo real que aparece ali gratuitamente, se a gente parar pra pensar, mas que é um elemento de aproximação, assim, de identificação, que faz com que a gente se relacione melhor com aquela obra, porque de alguma maneira ela tá trazendo um elemento do universo que a gente vive para isso, né? É muito engraçado agora, nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente tá, principalmente no começo da pandemia, até aumentado a busca por filmes como O Contágio e o próprio filme Epidemia, o Outbreak, né, da década de 90, que são filmes que representam esse momento que a gente tá vivendo, assim, quase como se a gente fosse buscar conforto, tanto da ficção, com histórias que são tão absurdas quanto o momento que a gente tá vivendo agora, né, que é essa ficção científica maluca da gente ter que sair de máscara, bem parecido com o universo retratado nesse filme Contágio, que é de 2011. Então é um negócio muito maluco, assim, esse cenário e essa relação que a ficção estabelece com o real, né. Uma coisa que você falou que eu quero perguntar agora, você acha que a gente tá mais suposto a entrar nessa situação, se a gente, por exemplo, nesse imaginário, ou fazer, como você comentou, que tá presente ali na zona crepuscular, se isso tá mais próximo da gente? Por exemplo, talvez que esteja na zona rural, seja mais fácil de acreditar no chupacabra de quem tá fora dela? Acho que sim, porque o repertório, ele estabelece aquilo que é real ou não pra gente, né? Então, quanto mais a gente lê, mais a gente entende, supostamente, o mundo, entende suas limitações do que é possível ou não. Então, por exemplo, se a gente disser, olha, vai ter uma chuva de meteoro hoje, e, enfim, vai cair um monte de meteoro no litoral paranaense, você, dependendo do teu nível de repertório, nível de escolaridade e tal, pode acreditar ou não nessa história, né? Porque você pode dizer, chegou aqui, mas não deve ser verdade, né? Porque eu já conheço, já entendo como é que leio a mídia e tal, já sei desse cenário e desse tipo de situação. Se você vive no campo, você tem uma percepção da realidade. Se você vive lá na periferia, você tem outra. Se você tem um nível de escolaridade alto, você tem outra. Se você torce pro Palmeiras, você tem outra. Se você é paranista, você tem outra. Então, existem várias situações que interferem na maneira como a gente vê a realidade, como a gente entende o que é ficção e o que é real, assim. A resposta é sim, eu acho que influencia muito o lugar onde você tá, o que você lê, o que você consome, porque isso afeta profundamente a nossa distinção entre o que é esse mundo em que a gente vive e o que é verdade e o que não é, assim. Se você tem pouca escolaridade, acompanhou pouco as políticas educacionais, não entende direito o que é a luta contra a homofobia, talvez,
ainda seja um pouco homofóbico, talvez você não tenha problema nenhum em acreditar que estavam distribuindo uma madeira com pinto de borracha na frente das escolas de São Paulo para crianças de até 6 anos, assim, que parece perfeitamente plausível, assim, quando a gente sabe que é um absurdo, assim. Então, eu tinha essa ideia de fazer essa tese, que era para investigar como o jornal, às vezes, enquadrava... Vou contar um pouco da história e da trajetória dela, né? Eu queria imaginar como o jornal, às vezes, enquadra assassinos de reportagens, assim, como monstros. Aí eu comecei a perceber que isso era um comportamento natural de várias outras coisas, assim, enquadramento, ficção em certas matérias, né? Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, cheguei nessa ideia que eu já contei um pouco da inspiração do Rod Serling, do Além da Imaginação e tal. Acabei, enfim, tendo que achar casos que fossem mais próximos da fantasia do que os casos que eu queria analisar mesmo, para dar um pouco mais de dimensão, porque em um determinado momento eu achei que minha tese ia ficar gigantesca se eu fosse abordar tudo que eu queria, assim. Então eu acabei deixando de lado um pouco essa ideia dos assassinos e tal, que é uma ideia que eu quero retomar agora, que eu terminei a tese, assim, essa pandemia e essa folia, esse momento que a gente tá vivendo. Mas talvez eu tenha um artigo que já tá meio encaminhado para isso. E eu fui procurar alguns casos, e o primeiro que eu encontrei para narrar foi o caso do monstro do Lago Ness, né? No início, na primeira metade do século XX, lá na Escócia, você já existia um imaginário bem forte, aliás, e que existia um monstro vivendo no Lago Ness. É uma coisa centenária, assim, é um folclore da região. Aí, com o advento da fotografia, você tem uma maneira de registrar isso de verdade, tirando fotos. Só que ninguém nunca tinha tirado foto, e aí tinha um cara lá, uma família, que alguém, um submarino de brinquedo, colocou num cabo de vassoura e tirou uma foto dentro do lago dizendo, olha, esse aqui é o monstro do Lago Ness. A gente tirou essa foto, que é a foto que todo mundo conhece, né? Que é a fotografia do cirurgião, porque era um médico, o suposto autor da foto, e que depois se revelou uma farsa, assim, muito comprovadamente como uma farsa, mas que é o caso que se tornou ponto de partida da minha tese, né? Daí eu fui atrás de outros casos que pudessem lidar com isso. Tem um caso das fadas de Cottingley, na Inglaterra, que é sobre um pai que fotografou as filhas com um monte de fada e publicou nos jornais e tal. Depois também se revelou uma farsa. O que eram essas farsas jornalísticas para mim, né? Essas farsas eram caminhos para entender essa passagem da experiência do fantástico dentro do cotidiano. E as imagens eram a maneira de materializar isso, né? Porque quando você tem uma fotografia, você tem uma prova. Que o título da minha tese é Zona Crepuscular, imagens jornalísticas do fantástico no cotidiano. Ou seja, é uma tentativa de você captar essas imagens, transformar elas em evidências do sobrenatural, assim. Então, os objetos da minha tese, porque ela estava muito longa e tal, eu tive que delimitar, eram as fotografias, né? Foi mais ou menos assim que eu consegui encontrar esse objeto, e aí fui circulando, né? Precisava de 2 casos que eu queria que fossem brasileiros, eu queria que um fosse paranaense, né? Achei o do Bebê Diabo, que era um caso que eu sempre gostei muito, que é um caso que é de um jornal chamado Notícias Populares, que estava sem pauta um dia e inventou que o diabo tinha nascido no hospital do ABC Paulista, assim. Aí começou a tirar imagens do bebê, fazer reproduções e tal. E São Paulo meio que ficou em choque com aquela história. Enfim, os leitores do jornal ficaram malucos, enviavam carta pro Bebê Diabo, enviavam história que eles mesmos não tinham visto, assim. Até que o Frenesi sumiu dessa história, e aí anos depois se revelou como uma mentira, assim, que é bem bizarra também. E eu achei esse caso do chupacabra, que na década de 90, aqui no Paraná, você teve uma série de ataques a animais em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, e aí atribuíram uma criatura estranha que era história que estava vindo lá, sei lá, da Costa Rica, nos Estados Unidos, que foi meio que pegando enfim, foi meio que se espalhando e foi meio trazida por ufólogos, mas aí desacreditado inicialmente, depois se tornou uma história muito popular aqui, então é super doido, assim, super doido. E foi nesse sentido a propagação da imagem, assim, que eu acabei usando isso e termino a tese com o caso da mamadeira de piroca, assim, então isso é um pouco da jornada dela. Agora ela vai virar livro, da editora Stronha, aqui de Curitiba, quero ver se transformar ela num canal do YouTube também, até para ajudar a propagar o livro, que deve sair ainda durante a pandemia. Eu tentei segurar pro 2º semestre para ver se ele saía antes da pandemia, mas não vai sair. Traz os casos que eu analiso na tese, ela tem uma parte expandida também. Eu ainda tô vendo se o título vai ser o mesmo da tese. Quero fazer uma pergunta. Se você acha que o Dalton Trevisan é parte do nosso imaginário ou ele existe mesmo?
Não, o Dalton Trevisan é um cara que existe. Eu beleza. acho que eu já ouvi quando eu trabalhava na Gazeta, com amigos editores, passava por lá e tal. Mas ele certamente criou uma ideia imaginária, por ser um cara reservado e tal, criou um imaginário sobre ele muito forte, né? Que as pessoas acham que, enfim, existe uma mística, justamente por ele ser um cara que não gosta de aparecer e tal. Então deixa de ser curioso. Deixa de ser curioso. O que estaria saindo nos dias atuais da nossa zona crepuscular? São as fake news? Tem algum mistério? A cloroquina certamente saiu desse lugar esquisito, né? Porque você tem aí discursos. Qualquer história que pareça estranha, mesmo que ela seja verdade, mas que ela nos pareça estranha, ela pareça vindo da ficção, ela pode ter vindo desse espaço, né? A gente tá vivendo num momento em que as pessoas acham que podem sair de casa hoje sem máscara e ir pra balada, entende? A gente tem cenas sinistras de bares cheios, pessoas sem máscara, fiando agentes da vigilância sanitária, pedindo para elas colocarem a máscara, assim. Você tá num momento em que as pessoas estão desconfiando da informação que elas recebem, achando que aquilo veio de algum lugar imaginário, né? Que as pessoas estão delirando com relação a isso, e ao mesmo tempo você tem um comportamento que parece completamente delirante pra gente, como se aquelas pessoas não estivessem de fato vivendo no mundo em que a gente vive, mas numa cópia, num limite onde esse drama, esse mundo, essa doença do Covid-19 deixou de existir, assim. Então acho que a gente tá passando por um momento e é muito, muito cheio de elementos de zona crepuscular, né? Esse comportamento de não acreditar que existe vírus, ou que o vírus não é tão grave quanto parece, ele certamente é um comportamento de zona crepuscular. É, o famoso não é cidadão, é engenheiro civil, né? A gente tá com isso na cabeça agora, né? É difícil, cara. Eu acho que um grande exemplo disso que aconteceu não foi nem em relação ao vírus, foi em relação à especulação sobre o Kim Jong-un, né? Se tinha morrido, se não tinha, daí até falaram que era o Kim Jong-un de Schrödinger, né? Que não sabia se estava vivo ou morto. E... É tipo, saiu uma foto do cara dizendo, olha, esse cara morreu, né? Tipo, a história do Paul McCartney, da Avril Lavigne, assim, estão mortos. Substituíram, né? Então, tipo, isso é uma história crepuscular, assim, né? Bom, como a gente querendo ou não, a gente trabalha bastante com mídia, a gente trabalha bastante com, como o Guilherme falou, eu e eles, a gente são publicitários formados agora, como que a gente pode combater isso? Você falou que não adianta só desmentir, não adianta só falar, isso aqui não é verdade. Como que a gente combate esse tipo de informação, então? Pergunta difícil. Bom, eu acho que a gente precisa ter um fortalecimento enquanto sociedade de educação midiática, assim, dando as pessoas a ler e consumir mídia, assim, saber o que é propaganda, saber o que é jornal. Eu não sei se as pessoas sabem de verdade. Saber o que é uma informação vinda do WhatsApp, saber qual que é a procedência daquela informação, ler uma informação de verdade, entender o que fazer com ela quando receber. Acho que tem todo um processo de educação midiática que é anterior a isso. Eu acho que a gente precisa ter políticas efetivas, controle social, assim, a poder combater isso, né? Enquanto cidadão, acho que a gente tem que segurar informações e não passar boato pra frente, assim, né? E se policiar mesmo com aquilo que a gente posta nas redes sociais, assim. Não encher de chorume, de mentiras a timeline das outras pessoas e, quando possível, desmentir pessoas que, enfim, vão te ouvir, né? Acho que não vale a pena entrar em brigas necessárias, mas é importante desmentir pessoas que não estão participando dos debates de forma adequada. Interessante. Sempre quando você vai tentar debater com esse tipo de pessoa que repassa e nem lê, vai os rótulos ista, né, no final, né? Ou é fascista, ou é comunista, ou é não sei o que. Quando não tá querendo debater e tal, e aí dificulta também, né, a passagem da informação certa, né? Eu acho que pra mim, pelo menos, o que eu vejo é analisar bem a informação que você tá recebendo, procurar, por exemplo, a opinião de outras pessoas e tentar tirar o que você consegue daquilo, né? Mas eu acho que é isso mesmo, é um caminho controle de cuidado, assim. Sim. Eu queria perguntar pro Rodolfo se ele teve alguma experiência, assim, que passou pra, tipo, meio que zona crepuscular, assim. Uma experiência pessoal, assim, que você possa contar pra gente. Olha, eu tenho uma que já é um pouco documentada, depois posso até passar pra vocês podem colocar nas redes sociais aí pro pessoal ver, mas é uma foto que saiu com um espírito no fundo. Esse foi o mais próximo de uma experiência sobrenatural que eu já tive, assim, né? Já tive mensagem, amigo meu que é kardecista, me passando mensagem de pessoas que morreram, essas coisas, mas aí são experiências muito limiares, né? E acho complexo a gente discutir religião, mas mesmo assim ter mensagem de fantasma é uma coisa
sombria, né? E curiosa. Mas eu tô querendo ser respeitoso e não dizer que faz parte, porque é uma experiência espiritual, e aí eu acho que é um outro campo, né? Porque é o campo da fé que a gente tá discutindo e que pode gerar debates de outras naturezas quando a gente leva pra mim a discussão da tese, assim. Mas eu certamente tenho uma foto em que as pessoas dizem que aparece um fantasma nela e que ela é bem engraçada. E você, Gui, tem alguma história aí que queira contar? Cara, deixa eu ver. Tinha essa do que eu tinha comentado do Corredor da Morte lá, que eu vi o piano tocando sozinho. Aham. Mas não lembro, mano. As únicas coisas que eu acho mais estranho é que, tipo, eu já desmaiei algumas vezes, né? E sempre quando eu desmaio, tipo, parece totalmente uma sensação de zona crepuscular, assim, que eu vou pra outro lugar, assim, eu não sei onde eu tô. Parece que, tipo, sei lá, eu tô em outro mundo, cara. É muito esquisito, assim, tipo. Eu tenho problema com, sei lá, perfuração, assim, sabe? De pele e tal, assim, tipo, retirada de sangue e tal. Daí, às vezes, me dá um ruim e eu, eu desmaio, né? Daí tem uma vez que eu desmaiei, acho que o professor tava passando na faculdade o filme do... Como se fosse uma versão moderna do mito de Édipo lá, né? Daí teve uma hora lá que a menina, tipo, fura os olhos, assim. Aí eu olhei aquilo e passei mal, né? Daí quando tipo, eu tava voltando, eu me senti como se eu estivesse numa caverna, sei lá, e tal. Daí de repente comecei a voltar, e eu lembrei que eu tava dentro da sala de aula, assim. Foi muito esquisito, cara. Foi uma sensação muito estranha, assim, tipo, você tá transportado de um lugar pro outro, assim, sabe? Claramente você foi muscular. Mas eu acho que de experiência mais, assim, estranha mesmo no mundo, quando você tá, tipo, consciente, assim, eu acho que não lembro muito. Eu lembro mais dessa do Corredor da Morte mesmo, assim, lá do colégio. O nome era Corredor da Morte, né? É. Você tem alguma aí, Thiago? Cara, eu tenho uma, cara. Eu fiz faculdade em Ponta Grossa, né? E lá eu dividi uma kitnet com meu primo. E o prédio, ele tinha 3 andares, né? E no primeiro andar tinha uma sala que era... Era uma sala que eu lembro que era de advocacia. E outra sala era um consultório, eu não lembro qual consultório que era. E sempre que às vezes a gente saía pra jantar assim de noite, a gente saía, quando a gente voltava, a gente passava por esses lugares e o consultório, ele sempre tava com a luz ligada, né? De noite, assim, era tipo umas 10, a gente voltava, podia voltar tipo, até umas 11 horas e tal. E foi passando assim, eu acho que eu lembro de ter acontecido uma vez isso, umas 2 vezes eu acho que eu vi, sabe quando você vê, quando tá ligada a luz, daí tem aquela luz debaixo da porta? Umas 2 vezes assim, voltando. E, cara, na hora de entregar o imóvel, eu descobri que o consultório nunca esteve lá enquanto eu tava lá, sabe? Nunca esteve funcionando. Então, eu sabia que era um consultório porque a porta tinha a fachada, sabe? Tinha a placa e tudo, mas só que nos 4 anos que eu tava lá, na verdade 3 anos e meio, né? Que eu tava em outro lugar, mas esse consultório nunca foi alugado, sabe? Então, eu não sei, cara, o que era, assim. Ainda bem que eu só soube isso depois que eu fui embora, cara, porque senão eu ia ficar meio receoso ali do morar ali. Loucura. Cara, eu tenho. O Guilherme sabe, eu tenho várias experiências com esse tipo de coisa, assim. Mas eu acho que a que mais me marca. Não me marca, mas uma que fica na minha cabeça desde que eu sou criança. Porque eu não tenho certeza se ocorreu ou não. Eu tenho uma memória muito viva na minha cabeça, mas eu não sei dizer o quão dela é real ou se ela é real ou não. Meu tio morava numa chácara do Piraquara, minha tia mora lá. E é uma chácara assim, que hoje em dia tem bastante casas em volta, tem outras chácaras, mas na época não tinha nada em volta, assim. Então ele tinha a casa dele, aí tinha uma chácara, tipo, meio do lado, e na frente era uma floresta meio que densa, assim, começava com a floresta da araucária, e mais pra parece que ficava densa, assim, né? A gente foi até gravar lá, o Guilherme mais ou menos viu ela, agora meio desmatada, né? A gente foi gravar um trabalho dessa escola lá. E meu tio, tipo, eu lembro de a gente entrar, tipo, porque meu tio tinha uma cadela vira-lata, eu lembro que a gente entrava nessa mata direto pra passear com a vira-lata, pra pegar pinhão, essas coisas, né? Coisa de chácara, sítio, essas coisas. Aquela chácara que a gente foi gravar aquela batalha lá? Isso, essa mesmo. Nesse mesmo lugar que a gente foi gravar, só que bem mais profundo, assim, antes do pessoal Você comprar. colocou o pé no formigueiro e tal? Antes do pessoal comprar e fazer de pasto, essas coisas. Eu lembro que a gente começou a entrar e tava muito densa a floresta, assim. Porque realmente era uma mata fechada. E eu lembro, tipo, claramente, tipo, meu tio falar, para, assim, sabe? E quando eu olho pra cima, tipo, tem dois lobos, assim, pra mim. Pra mim era lobo, não sei se era cachorro do mato, o que era. Mas, tipo, os dois, tipo, super bravos, rosnando, assim. Sabe aquela coisa do cujo? Tipo um cujo, assim, da vida, assim. Os dois ali, rosnando e ele assustado junto. Acho que não sei se meu pai tava junto. E a gente tentando, encarando essas duas criaturas e tentando sair dessa situação, sabe? Tipo, eu acho que os dois foram embora e a gente voltou, tipo, meio que correndo pela mata, assim. Só que eu não sei dizer o quanto isso é real, o quanto isso aconteceu ou não, né?
Credo. Então, tipo, eu não sei dizer se é real ou não, porque, tipo, eu sei que existe essa memória minha, mas eu não sei dizer, tipo, se era realmente um lobo ou se era um cachorro que alguém abandonou ali e virou hostil, sabe? Eu não sei dizer quanto que é, então por isso que pra mim ela fica meio nessa zona meio que eu não sei o que aconteceu ali. Eu sei de uma coisa que saiu da zona crepuscular naquela floresta lá. O quê? Aquela caminhonete com 500 pessoas em cima. Quanto pro Rodolfo essa história? Então, no meio dessa gravação que a gente tava A fazendo. gente foi fazer um trabalho do colégio ainda, que tinha que gravar A gente ia fazer um curta em inglês, né? E a gente resolveu fazer uma guerra medieval, assim. Então a gente construiu armadura de papelão, fez espada, a gente levou, tipo, uma galera pra gravar lá na chácara do meu tio, né? Eu nunca vi tanta gente que não tava no trabalho que tava lá, assim. Tipo, o nosso grupo era 10 pessoas, tinha umas 20 pessoas lá. E daí a gente deu um intervalo, acho que a gente tá preparando outra cena, e de repente passa uma picape com um monte de gente em cima, cara. Acho que umas 20 pessoas, assim. O que eles tinham falado pra vocês lá? O cara gritou qualquer coisa lá. O cara gritando, assim, passando, mas, tipo, era quase impossível, assim, de o cara carregar tanta gente naquela picape. Era uma saveira com 20 pessoas dentro da saveira. Nossa senhora. A floresta pode ser portal pra zona crepuscular aí. A floresta ajuda bastante pra isso, né? É, Lugar tipo, misterioso, escuro. Até eu ficar mais velho, toda vez que eu ia posar na chácara, eu tinha muito medo de quando escurecia, de ouvir o uivo, assim. Porque a gente tinha um lobisomem naquela floresta, entendeu? Então, esse foi o episódio de hoje sobre a zona crepuscular. Eu acho que, como o Rodolfo comentou, tem um livro dele, pra quem quiser saber. É pra quando, Rodolfo? O livro é agora, pro segundo semestre. Não tem uma data exata, mas deve sair aí entre outubro e dezembro. Então, E, enfim, aí a gente vai tentar popularizar um pouco mais essas ideias que eu trouxe na tese aí originalmente. beleza. Eu agradeço a sua presença aqui, novamente. Foi muito bom. Faz tempo que a gente tá querendo gravar com você e foi bem legal. Não, eu é que agradeço o convite e o espaço. Obrigado. Ah, imagina. Acho que foi bem interessante falar um pouquinho sobre a zona crepuscular e como ela reflete no nosso dia a dia. Então, se quiser se despedir, fazer seu jabá, onde as pessoas podem te encontrar, fique à vontade. Obrigado, Luciano. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Thiago, aí pelo convite. Eu tenho uma conta muito ativa no Twitter, se quiser trocar uma ideia, tô lá, @RodolfoStank. Eu também tenho, como eu comentei no início, tenho uma coluna semanal de cinema de horror no portal A Escotilha, que é aescotilha.com.br. O nome da minha coluna é Espanto. Você também pode acompanhar o meu trabalho no podcast Hora do Espanto, que é um podcast mensal, que sai aí sempre na primeira quinzena de cada mês, discutindo. Eu apresento junto com o crítico de cinema mineiro Marcelo Miranda e com o cineasta aqui de Curitiba, que é o Paulo Biscaia Filho. Então esses são os meus projetos. Queria agradecer novamente a oportunidade de poder discutir minha tese aqui, isso é bem legal. Fiquem de olho no livro, quando sair, apoiem, se possível. Eu fiz uma aposta grande nele para tentar fazer ele sair com um preço bastante acessível aí para um lançamento. Vamos ver se dá certo. Mas é isso, gente. Obrigado. E-book, alguma coisa? Vai sair o livro em cópia física. Inicialmente eu não negociei direitos para e-book. Mas ele vai sair em cópia física com um valor bem simpático. Perfeito. Vamos fazer um episódio especial quando sair, então. Opa, fico feliz. Então, obrigado, Gui. Obrigado pelas histórias aí, pelas dúvidas. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Thiago, obrigado pela presença de hoje também. Beleza, valeu. Então é isso, gente. Esse foi mais um Flycast. Aguardo vocês semana que vem. Falou! Falou, gente. Deixa eu fazer uma pausa. Ô, Thiago, você consegue ouvir a gente? Consegue falar alguma coisa? Tá com dificuldade, eu tô vendo aqui. Ouço, mas não sai ainda. Você foi lá na configuração daqui? O microfone mesmo tá com problema. Putz, então... O microfone dele entrou na zona crepuscular. Pois é.